Olá, mais uma vez aqui no podcast, falando de novo do tema que a gente não vai cansar de falar, que é Previdência Social. E recebendo hoje uma pessoa importante aqui, doutor Ananias Pereira. Tudo bem, doutor? Tudo bem, doutor Ismael, tranquilo. E aí? Estamos aí para contribuir um pouquinho aí, levar um pouco de informação aí para o público-alvo aí. Doutor Ananias é um especialista em Previdência, tem uma carreira brilhante. Meu concorrente, hein, doutor Ananias? 2 quadras do meu escritório. Próximo. Além de concorrente, ainda parente, né? Os doutores, apesar de ser praticamente a mesma idade, né? Mas é meu tio. Né? Muito bom. Para mim é um prazer. Não, igualmente, estamos aí. E a gente brinca, né, doutora Anês, falando de concorrência, a gente sabe que não existe concorrência. Não existe, cada um isso, tem né? seu público, indicação. Você tá há quanto tempo com seu escritório próximo ao nosso aqui? Doutor Ismael, mais ou menos uns 15 anos. 15 anos. 15 anos. E graças a Deus nunca houve coincidência de eu vou no advogado tal, cada um já tem o seu público, Já tem o seu público, até porque por esse nosso serviço, a indicação é boca a boca. Você conquistou o cliente, fez o serviço, o cliente ficou satisfeito, ele vai indicar o outro, então não tem como um atravessar o outro de jeito nenhum. Ou seja, a melhor propaganda é um trabalho bem executado, trabalho bem feito, sim, que o próprio cliente te indica. Traz outros clientes. Não, inclusive no escritório eu sou surpreendido várias vezes, chegar um cliente lá, aí eu sempre, quem foi que indicou? Aí foi fulano de tal, eu vou ver, é um cliente que eu aposentei há 10 anos, entendeu? E a pessoa indica, então assim, ficou contente com o resultado do trabalho. Isso é muito importante e satisfatório. No caso da Previdência Social, uma área tão difícil, né? Sim, muito penosa, bastante penosa. Muitas alterações, muita instrução normativa. Sim, quase que diária. Estudo contínuo. E por mais que nosso escritório está perto, eu vou ser sincero pro doutor, eu não dou conta aqui. Sim, às vezes, imagino. Fila de espera para falar com a gente é grande. Imagino que com você também. Sim. Em razão dessa dinâmica toda de necessidade de profissionais qualificados, né? Sim, nessa área. Saibam atuar na área. Exatamente. Doutor Neza, eu conheço história. É suspeito eu falar, porque você é meu sobrinho. Exato. Né? Verdade. Então, eu falar da tua história, pra mim é chovendo molhado, mas eu queria que você falasse. Como é que você entrou nessa área de previdência? Me explica aí. Então, eu ingressei na área de previdência trabalhando em escritório de contabilidade, né? Inclusive de um meio parente distante nosso, né? Aí comecei a trabalhar no escritório de contabilidade e ele atuava também, embora não era advogado, mas ele atuava na área de direito previdenciário, fazia aposentadoria e tal, e o serviço que eu fazia era solicitar antigo SB40, na época nem existia o PPP, né? Solicitava, ia nas empresas buscar documentação, auxiliava na montagem dos processos e ia até o INSS fazer o requerimento, naquelas famosas filas da madrugada, né? E aí fui adquirindo conhecimento, adquirindo experiência e chegou um certo ponto, eu falei, vou tentar caminhar com as minhas próprias pernas, né? E graças a Deus deu certo. Né? Que bom, fico feliz. Estamos aí. Eu conheço história e para mim é uma referência e eu tenho uma admiração. Não, a sua também, a recíproca é verdadeira, não estamos aqui... Porque aparentemente, apesar da gente estar junto, a gente caminhou distinto. Sim. Sua carreira não cruzou caminho, a minha não cruzou, mas a gente se acompanhava ao longo desses anos. Exato. Né? E o teu sucesso para mim é uma alegria. Não, e a recíproca é verdadeira, o seu também, você fala que me tem como referência, a recíproca é verdadeira. Eu tenho você com referência maior ainda. Gente, muito bom. A questão de você ter amigos, aí a gente vai além do parentesco, né? O doutor Nanês é um com amigo. Certeza. Só para vocês terem ideia do que a gente está falando, o doutor Nanês é filho de uma irmã minha. Exatamente. A diferença de idade agora, eu tô com 46. Não, eu 44. 44, né? Diferença de 2 anos. Não chega a 2 anos. Então, nós temos, além do parentesco, uma amizade. Sim, então, com a gente certeza. troca figurinha. Eu tava comentando antes de gravar, aquele toque que você me deu daquelas revisões. Sim. E aquilo foi muito importante, que abriu um leque diferente no meu quadro aqui de trabalho. Veio a somar. E somou demais. Só tenho a agradecer esse feedback que a gente troca. E hoje você estando aqui, para mim é um prazer. Igualmente. Né? Igualmente. Então, o que eu quero que vocês entendam, o doutor Anês falou uma coisa importante. Presta bem atenção. Ele começou trabalhando como auxiliar de escritório, no escritório de contabilidade. Contabilidade, exatamente. Olha que doideira. Sim. E nesse escritório tinha um departamento que fazia benefícios, tratava de benefícios. Isso, tinha algum advogado lá, doutor? Não era nenhum era advogado. Só tinha um contador, né? Confuso isso?
pouco. Mas na prática você viu que não há necessidade de ser advogado não há. para atuar na área administrativa. Deixar bem claro aqui, tá? Não, tanto que eu atuo na área administrativa desde 99 e me graduei em Direito em 2016. Não, perdão, 2011. Não, iniciei o curso em Direito em 2011, concluí em 2016. E passou no primeiro exame. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, sim. Amém. E nesse caso, olha que interessante. Eu vou fazer a pergunta, mas eu já sei, tá? Você abandonou a área administrativa no seu escritório? De jeito nenhum, muito não pelo dá para abandonar, Não, de jeito nenhum, muito pelo contrário. Mesmo advogando, mesmo advogando, bom advogado que você que a gente conhece, você não abriu mão da área administrativa. Não, de jeito nenhum. Porque é rentável. É rentável, com toda certeza. E a demanda sempre grande, né? Sempre grande. Sim. Prestem atenção, viu? Guarda essa dica aí para vocês aí, porque nós estamos falando de um profissional qualificado, advogado, que estabelecido já, com o escritório consolidado, que mesmo na advocacia, ele não abre mão de trabalhar com processos administrativos, né? Exatamente. E traz o resultado financeiro que agrada tanto o seu cliente quanto ao escritório, né, doutor Ananias? Sim. E me fala uma coisa, doutor Ananias, como que é lá? O cliente procura muito para que tipo de benefício administrativo mais comum lá que você vê? O mais comum é a aposentadoria por idade, né? Tem bastante procura, principalmente agora com o advento da reforma da Previdência, que houve a majoração da idade, principalmente para mulher, que antes era 60 anos, agora passou para 62, né? E esse da idade ele é progressivo, 6 meses por ano, que causa bastante confusão, né? Entendi. Então, assim, tem a procura bastante nesse sentido. Tá, e aí aí eu vou trazer um pouquinho pro nosso passado, né? Sim. A gente hoje vê uma grande dificuldade de clientes com dificuldade no CNIS, né? O CNIS todo atrapalhado. Sim. Ou tem a data de entrada de início, não tem a data de saída, ou quando tem, às vezes está extemporâneo. Né? E aí eu lembro, doutor Ananias, a gente acompanhou muito, a gente se encontrava nas filas do INSS, a gente ia lá de madrugada, né? Sim, de hoje, quantas vezes? Pegar a fila lá para poder... Hoje esse povo, doutor Ananias, tem a facilidade do portal do INSS. Ali no portal do INSS, faz o agendamento, aliás, até um pouco antes do portal, fazia o agendamento. Agora nem o agendamento precisa, você já faz o requerimento. Requerimento. Exatamente. Né? Tem as vantagens e as desvantagens. Como eu estava dizendo, às vezes a gente tinha dificuldade com o CNIS do cliente, porém no ato do protocolo lá, barriga no balcão, você de frente a frente ali com o servidor, né? Aí o exemplo, você tá com a documentação, aí surge um período extemporâneo, precisa de tal documento, você tá com a pasta, você já apresenta, né? Já resolve aquela questão e já defere o benefício. O período extemporâneo, só para o pessoal entender, é aquele período que na carteira foi emitida, ele perdeu uma carteira, emitiu uma 10 anos depois e voltou naquele... Registrou aquela carteira, né? Esse é o extemporâneo. Ou seja, um exemplo, você tem um vínculo com início, hoje, 18 de agosto, né? E a carteira, você tem um período que você iniciou em janeiro de 2022, um exemplo. Tá. Mas aí o que acontece? Você tem uma carteira que você retirou ela hoje. Você perdeu essa carteira que tinha esse primeiro registro, aí você tirou uma carteira hoje, foi até a empresa e registrou. Aí, ou seja, aí a data a data da emissão da carteira é 18 de agosto de 22 e o início do vínculo é 1º de janeiro de 22. Aí para o INSS é como extemporâneo. Exatamente. Né? Esse documento lá da CTPS na data da emissão vai entender que é um documento novo com data antiga. Isso, com registro anterior, né? E isso tem que ser provado. Aí tem que ser provado. Aí o que o INSS faz? Faz exigências para apresentar a ficha de registro, ou extrato analítico, fundo de garantia, olerite de pagamento, para comprovar aquele período. Né? Exatamente. E com isso, olha que interessante. No ato do requerimento, quando existia o presencial, quando era o presencial, eu lembro, doutor Ananias, que a gente já levava esses documentos comprobatórios. Porque até porque a gente fazia uma análise prévia, né? Isso. Já procurava ver no CNIS quais os períodos que estavam extemporando e já levava a documentação, né? E aí já fazia no pacote só aquele acerto. Sim, exatamente. E quando o cliente te procura lá, doutor Ananias, no seu escritório, que você vai fazer
aquela análise, né, que a gente faz. Você vai no portal do INSS, você acredita naquela contagem que tá lá? Como é que é isso aí? Não, porque às vezes o que tá lá no CNIS nem sempre retrata o que realmente o segurado tem de tempo de contribuição, né? E principalmente em relação a quem é contribuinte individual, lá no sistema da Previdência Social só vai migrar automaticamente de 86 para cá. Anterior a 86 não consta. Aí tem que fazer prova, né? Ou seja, apresentar os carnês da época. A mesma coisa, período de registro, vínculo em carteira, seletista. No INSS só consta de 76 para cá, anterior a 76 não, né? Então, ou seja, aí você vai confiar na contagem do INSS. Às vezes dá um tempo, às vezes não, quase sempre um tempo menor do que efetivamente o segurado tem. E aí, com isso, você confiar naquilo, ou você pode dizer para o cliente que ele tem algum direito e ele não tem. E ele não tem. Ou o contrário, né? Ele não ter e você... Exatamente. Ou mesmo o sistema informando que tem o direito, mas pode ser que o valor do benefício seja inferior ao que realmente ele teria direito, uma vez provado que ele tem um tempo de contribuição maior. Né? A importância de você fazer uma boa análise e fazer o cálculo da contribuição previdenciária que vai te dar a referência, né, doutor Inês? Exatamente. Se a pessoa tem ou não o direito ao tal benefício. Sim, exatamente. E a maior dificuldade também que a gente vê é o cliente senta na tua mesa e ele quer aposentar. Aposentar, exatamente. Que tipo de aposentadoria? Ele não faz a menor ideia, né? Exatamente, ele quer aposentar, né? Inclusive tem um cliente que eu sempre assim, eu prezo da seguinte forma, nós como profissionais, quer dizer, vivemos disso, somos maiores interessados, mas eu também penso no lado do cliente, porque às vezes o cliente vai aposentar, se ele esperasse 1 ou 2 anos, ele teria um benefício com valor maior, né? Mas naquela ansiedade que é natural do ser humano de aposentar, aí ele leva em consideração assim, não, eu vou requerer o benefício, estou trabalhando, mas no futuro ele não vai mais estar trabalhando, vai depender só do benefício. Daquela renda ali. Exatamente. Então, sempre oriento o cliente, olha, faça o simulado, aquele famoso planejamento previdenciário. Fala, ó, se o senhor esperar mais 1 ou 2 anos, né, vai ter um acréscimo aí de 10, 20 ou até 30% do valor do benefício. Lógico, analisando caso a caso. Né? Olha a importância, o doutor Nanis tem falado aqui, ó, o planejamento previdenciário. Sim. Gente, eu fico muito feliz de ouvir isso, porque o doutor Nanis é uma referência para nós. E ele não está preocupado em fazer o benefício naquele momento. A preocupação dele saber qual o melhor benefício para aquele cliente. Sim. E a expectativa de que data isso vai acontecer. Exatamente. Diferente de só executar ali, aposentar, recebe seu honorário. Inclusive, pegando um gancho, veio um cliente no meu escritório essa semana procurando para fazer revisão do benefício. Ele aposentou já tem quase 10 anos, então não recordei da fisionomia dele, aí ele falou, ó, ele trouxe à baila essa questão, né? Ele falou, poxa vida, eu me arrependi na época, porque você me orientou, ele falou assim, falando para mim, né? Na época eu não era nem advogado, ele falou para mim, você me orientou que se eu esperasse um pouco mais, eu teria direito à aposentadoria integral. E ele aposentou proporcional, né? Ou seja, faltava menos de 2 anos para ele implementar o tempo mínimo de 35 de contribuição à época. Em relação à proporcional para integral, deu uma diferença menor de 30% do valor do benefício. Nossa, e é muita coisa. Aí calcula isso ao longo de quase 10 anos, né? Não, e se você pegar um benefício do salário mínimo, 30% são quase R$400. Exatamente. Hoje em dia, eu não sei vocês, mas para R$400 faz diferença, nota, né? Com toda certeza. E essa é a dificuldade. Olha que interessante. O doutor Nanesa está dizendo que nem advogado era ainda e já tinha essa mentalidade de orientar a pessoa a requerer o tempo do benefício na época certa. Na época certa. Que já era um planejamento. Sim, já era. Nem se falava de planejamento. Modinha hoje, virou né? Modinha hoje, né? Exatamente, sem dúvida. E já tinha esse cuidado. Com toda certeza. A importância. Por quê? Gravem isso, tá? A aposentadoria ela é irrenunciável. Exatamente. O doutor Nanês está dizendo aqui que, por mais que ele tentasse fazer alguma coisa no benefício do cliente, uma revisão, alguma coisa, ele seria impedido. Por quê? Na época do requerimento, o que cabia para ele era aquilo. Ou seja, todo o direito dele foi dado naquela época. Não cabe revisão. Exatamente. Ou seja, a revisão já está ali efetivada, né? Sim, e com isso ele tomou esse prejuízo e nunca mais na vida ele vai poder mudar. Sem dúvida. Essa é a importância, né? E aí, doutor, quando o cliente chega lá, ele fala, doutor, quero ver meus aposentos. Exato, né? Mas com certeza. E aí, o que o doutor faz? Faz aquela análise? Me explica enquanto eu tomo água aqui, tranquilo. Doutor. Então, assim, a gente faz a análise, a gente confere a documentação, carteira de trabalho, né? Hoje, com a facilidade do portal do Meu INSS, a gente tem acesso ao CNIS que antes não tínhamos, né? Sim, verdade. Estaria aí no INSS, agendar. Era mais trabalhoso.
e pegar o CNIS. Hoje não, cadastrou a senha, você tem acesso ao CNIS. Com o CNIS em mãos e mais a documentação do cliente, você consegue fazer ali aquela análise prévia e ver o tempo exato de contribuição que ele tem, não confiando só nas informações do INSS. Aí chegou ali uma conclusão do tempo de contribuição, né? Aí a gente vai verificar se ele já tem o direito hoje, em não tendo, quanto tempo faltaria para ele implementar esse direito com base no planejamento previdenciário. Né? Doutor, você falou uma coisa interessante aí, que seria esse estudo do caso, Sim. né? Eu não vou falar nome aqui de site, pra gente não fazer uma Sim, propaganda sim, aqui, lógico. porque ninguém paga nada pra gente. Exatamente. Mas o senhor usa uma Quem quiser ferramenta. anunciar, ó, estamos aí. Estamos aqui, né? O senhor usa uma ferramenta lá para isso, né? Sim. E essa ferramenta te dá opções de saber a melhor data. A melhor data. Explica aí. Essa ferramenta, ela dá o tempo exato que o cliente tem, inclusive com algumas conversões de períodos especiais, caso haja, né? E o valor do benefício hoje e a projeção do benefício futuro, né? De acordo com uma das regras de transição da reforma da Previdência. Ou seja, o cliente, ele vai no seu estabelecimento, Sim. Você consegue avisar para ele, ó. Sim. Ó, se o senhor aposentar hoje, vai ser X. Se o senhor esperar daqui 1 ano, 2 anos, vai ser Y, né? E aí o cliente, né, de acordo ali com a conveniência e oportunidade, ele decide. Isso, gente, é o que chamam hoje de planejamento previdenciário. Exatamente. E olha que interessante, eu vou deixar no link da descrição, aí eu vou deixar para minha técnica cuidar disso aí, departamento técnico, um link de uma ferramenta. Ela é gratuita nos primeiros 7 dias, tá? Porém, vale a pena. Faz lá o cadastro. Quando você for fazer a análise, eu não sei que nível que você está assistindo a gente. Se você é iniciante, estudante de direito, você é contador, você falou aqui que trabalhou na contabilidade, que tinha um departamento lá. Isso. Não sei se você sabe, tá? Mas não é requisito para trabalhar na área da Previdência Social você ser advogado. Não, muito pelo contrário. Que me desculpe, mas a grande verdade é essa. Exatamente. Tá? Então, se você tiver conhecimento, capacidade, esforço, porque dedicamos muito da nossa vida para isso, né, doutor? Quantas vezes fomos estudar IN, se preparar para entender o caso do cliente ali. E eu tenho certeza que a faculdade não te ensinou isso. Não, de jeito nenhum. Foi ali ralando, Foi ali na vivência do dia a dia ali. Exatamente. Né? E com essa facilidade de acesso hoje com a tecnologia, e você ter uma mentoria, um acompanhamento, estudar, se interessar, você consegue fazer o planejamento previdenciário. Com toda certeza. E eu indicaria o seguinte, para começa com o caso do seu pai, da sua mãe, do parente, analisa, vê se você consegue ali achar a melhor solução para que você saiba o que você está fazendo e não deixar lá o coitado do pai, da mãe, do parente aposentar no escuro, né, doutor? Sim, exatamente. Porque o portal da Previdência está aberto para todo mundo. Com toda certeza. Apertar o clique, todo mundo aperta. Agora, saber o que é melhor para a pessoa, só com conhecimento. Não, inclusive, com essa ferramenta do meu INSS, tem até uma automática, né? Um exemplo, aposentadoria por idade. 180 contribuições, 15 anos. O sistema migrou. E a idade migrou no sistema, vai conceder automaticamente o benefício. Mas se feita essa análise prévia, pode ser que aquele valor que o sistema concedeu seja menor do que a pessoa tem direito. Ah, mas como? Vocês vão fazer com o benefício aumentar? Não é assim. A gente vai verificar a documentação. Ou seja, cada ano, além do mínimo necessário, vai majorar o valor do benefício. Exatamente. Né? Um percentual vai acrescentar, exatamente. E né? nesse caso, vai melhorar. Vai melhorar, porque o sistema automaticamente computou 15 anos, ele vai conceder o benefício de acordo com a média que deu lá no sistema. Exatamente. Né? Agora, se que o segurado, né, tem mais do que o mínimo necessário, a cada ano aumenta ali 2% naquele percentual que foi concedido automaticamente. Pode ter certeza, faz a diferença, viu? Se você pegar lá 10 anos de contribuição além, nós vamos falando de quanto? 20%. 20% faz uma diferença grande margem, né? Com toda certeza. Então, o que acontece é bem interessante, a gente vive isso no nosso dia a dia. O cliente nos procura e fala, doutor, vê se dá para me aposentar. Sim. E eu já tive casos aqui, dona Nelson, o senhor deve ter tido lá também, que o cálculo, quando a gente lança no sistema e faz a projeção, o direito que ele tem de aposentar por idade e também por tempo, isso, perfeito, acaba sendo a renda maior do tempo do que a da idade. Do que a da idade. Interessante, né? Sim. Após a reforma teve esse... Exatamente, porque assim, anterior ao advento da reforma, doutor Ismael, o cálculo da aposentadoria por idade, ele partia de 70% da média do salário de contribuição a partir de 94. Exatamente. Com o advento da reforma, mudou assim drasticamente. Esse atual reduziu de 70% para 60%.
e acrescendo 2% ao ano, mas só do que ultrapassar 20 anos. Nossa. Entendeu? Enquanto que antes da reforma, não, era 70% e mais 1% a cada ano. Então, um exemplo, você pega um segurado, tanto do sexo masculino quanto feminino, tem 15 anos de contribuição e 60 anos de idade mulher e 65 homem antes da reforma, aposentaria com 85%. 70% pela idade e 15% dos 1% do acréscimo de cada ano de contribuição. Agora não, 15 anos de contribuição seco, né? Mais a idade mínima de 62 mulher e 60 homem, vai aposentar com 60% da média. Ou seja, esses 15 anos não vai acrescer em nada. Por isso que é interessante sempre verificar se possui um tempo superior aos 20 anos. Hoje, exatamente o dia de hoje. Hoje é 18 de agosto de 2022. 22. Hoje, nessa data, teve um cliente no escritório com esse perfil. Ele tem direito a aposentar por tempo e por idade. A primeira preocupação nossa, vamos fazer uma análise e saber qual é o melhor benefício. Sim. E a partir daí procurar. Então não é saber que o cliente tem a idade e tem a carência de 180. Já dá por idade. Vamos ganhar tempo. Exatamente. Amigo, lembra, aposentadoria é irrenunciável. Depois você não consegue trocar ela por outra. Sem dúvida. Ou você consegue revisionar se houver revisão. Sim. Não, e outra dúvida também, doutor Ismael, assim, vários clientes, né, chegam, aposentei e continuei trabalhando 5 anos, posso pedir revisão? Esquece. Exatamente. É igual o doutor tá falando, é irrenunciável. Vem lá na carta de concessão, uma observação do artigo 103 da Lei de Benefícios que fala, as aposentadorias concedidas são irrenunciáveis e irreversíveis. Exatamente. Após o recebimento do primeiro pagamento. Então, independente, se aposentou, trabalhou mais 10 anos, você autofinanciou a sua aposentadoria, mas aquilo não tem mais retorno nenhum para você. Ou seja, você continua investindo obrigatório, sem ter nenhum retorno, né? E nem previsão, E nem previsão, exatamente. Porque a esperança que a gente tinha era tal revisão da desaposentação. Nem revisão, né? Desaposentação. É uma revisão, sim. Mas isso o STF já pacificou, jogou por terra, isso aí jogou para os deputados que você dá para ver agora aí, né, dia 2 de outubro, né? Não só a importância do voto em presidente e governador, mas os deputados, que é o que são os que são legisladores, exatamente. Né? É isso mesmo. Então, gente, a importância de você ter o conhecimento. Lembra o histórico do doutor Ananias. Trabalhou em escritório de contabilidade. Não tinha nenhum advogado naquele escritório, eram contadores e assistentes. Tinha um departamento lá de aposentadoria e ele era um dos auxiliares. Exatamente. Absorveu o conhecimento, praticou e ficou independente. O senhor conseguiria, doutor, advogar hoje sem a base administrativa que o senhor tem? Não. Impossível, né? Totalmente impossível. Totalmente impossível. Eu tenho advogados aqui comigo no escritório, eu tenho outros departamentos, tá? Que trabalham aqui e convivem com a gente, mas não sabem nada da parte administrativa de previdência. Por quê? Porque não teve a base administrativa, que a faculdade não te ensina, doutor. Muito pelo contrário. Né? E você tem que se virar mesmo. Por isso a importância da divulgação, de falarmos esse podcast aqui, espero que abra a mente de vocês, grande, exatamente, né? Porque você, aluno, estudante, profissional da contabilidade, despachante, muita gente social, sabe aquelas pessoas que são agentes sociais? Sim. Eu esqueci até a profissão lá que eles são. Acho que é agente social. Do IBGE, do Censo. Assim. Esse pessoal que trabalha... Meu Deus do céu. Já que não tem corte, agora vai ser. É aquele pessoal que trabalham em assistência social. Existe uma profissão determinada. Assistente social. Assistente social. Me perdoe, gente. É isso mesmo, assistente social. O assistente social tem todo o requisito para atuar exatamente. Que é através da profissão dele que chega a pessoas precisando, principalmente esse benefício por incapacidade, né? MOAS, amparo assistencial, até mesmo auxílio-doença. Eu vi uma reportagem, doutor, na Globo, falando dessa dificuldade, que a facilidade do portal da Previdência facilitou muito, mas atrapalhou muito também. Olha o que a senhora falou lá. Falou, moço, pro repórter, eu não sei ler, eu não sei escrever. O que eu vou fazer? Aí com a senha na mão, cadastraram a senha pra ela tava na fila, imagino que deram a senha pra ela, falou, agora só acessa o portal. Acessa o portal e faz tudo por lá. E ela com a senha na mão falou, o que eu faço com isso? Exatamente. Olha que difícil que é. Um departamento da estrutura da Previdência Social que deveria
facilitar. Sem dúvida. Ele simplesmente digitalizou. Principalmente para esse público que mais necessita do serviço da Previdência Social. Exatamente. Dos benefícios. E aí eles falam, não, lá no portal você faz tudo. Aí você acredita naquela simulação? Não, de jeito nenhum. Dá. Exatamente. O CNIS é fiel ao que deveria ser? Não é. Exatamente. Então, o leque de trabalho e o volume de pessoas que cada dia mais precisa da Previdência não para de crescer. Exatamente. E eu estou a 2, 3 quarteirões no máximo de distância do escritório do doutor Ananias. Ele está lá há quantos anos, doutor? 15 anos. 15 anos. Eu estou mais ou menos aqui uns 15, 16. Acho que é um pouquinho mais. Por aí. E a demanda nossa não para de crescer. Não para. Não para de crescer. E quantos advogados tem na nossa região, doutor? Você tem ideia? Nossa, Diadema aqui tá saturado. Eu vou falar para o senhor, não se assuste, tá? Quando eu tirei a minha carteira da ordem lá, em 2008, tá? Que eu fui fazer o cerimonial lá para pegar a carteira lá. A secretária, ela era conhecida nossa lá. E eu, por curiosidade, perguntei assim... Me fala uma coisa, quantos advogados nós temos aqui na região? Nós estamos em Diadema. Que é um município pequeno. É um município pequeno. Nós estamos a 15 quilômetros da Paulista, sim, mais ou menos. No máximo 15 quilômetros da Avenida Paulista. Nós somos naquele miolo metropolitano aqui. Sim. E na minha cidade, na nossa cidade, onde a gente tem estabelecimento comercial, em 2008, tinha mais de 5 mil advogados. Só aqui em Diadema. Só aqui, nesse miolinho. Diadema, vamos falar um pouco de cultura agora. Tem 34 quilômetros quadrados, salvo engano, tá? É uma das cidades mais populosas por metro quadrado, o número de pessoas. Do estado, exatamente. E o que eu pensei? Falei, poxa, me deu um desânimo, doutor. Falei, poxa, se aqui tem mais de 5 mil... Como é que eu vou advogar? Como que eu vou sobreviver aqui, né, da profissão, exatamente. Detalhe, eu já vinha trabalhando no administrativo e com a mesma visão que o senhor teve, de entender que caberia mais para os meus clientes, eu falei, então eu vou judicializar. Com toda certeza. E aí me deu um certo desespero em relação à quantidade de advogados. Aí eu percebi que não é volume de advogados. É a qualidade. Conhecimento, exatamente. A qualidade e preparo, com toda certeza. Tanto é que o doutor... Nem placa deve ter lá. Não tem placa no escritório. Procura por indicação. Exatamente. Então, olha a importância da bagagem. Agora, como é que a gente descobriu esse ramo? Foi o acaso que levou a gente para esse lado. O doutor foi trabalhar na contabilidade. Sim. Eu fui trabalhar como assistente do meu irmão, que também tem um escritório. Sim. Então, nesse caso, o acaso levou. Agora, você que está vendo esse vídeo, também é um acaso. Se você entender que você tem capacidade. E cabe esse tipo de trabalho para você, estuda, amigo. Exatamente. Se dedica. Eu tenho um exemplo, o doutor Ananias aqui, um exemplo fantástico. Começou como assistente auxiliar administrativo, hoje advogado, respeitado, conceituado e especialista na área de previdência. Porém, ele declarou aqui, eu quero que você declare de novo. Olha para essa câmera aqui e fala. Você abre mão do administrativo no seu escritório? De jeito nenhum, muito pelo contrário. O resultado do administrativo chega a ser ali igual ou superior ao judicial. Tá vendo como é importante isso aí? Então a importância, gente, da área administrativa. Ou no meu escritório não preciso nem falar, né? Eu não abro mão mesmo. Eu tenho um ciclo aqui de estágio, tem pessoas que entram aqui para estagiar, ficam 1 ano comigo, 6 meses comigo, aprendem, eu dou toda a liberdade de aprender, porque está isso em mim, eu gosto de ensinar. E aí a pessoa vem, aprende e aí segue a vida dela. Eu tenho pessoas aqui que começou como estagiário e hoje atua no meu escritório como advogado. Então, parceria, a importância de base de conhecimento. Exato. Porque quando já teve advogados que veio trabalhar comigo e eu tentei passar, doutor Ananias, a base administrativa, dava um nó na cabeça dele. Entendi. Porque o administrativo é regido por instruções normativas. Instruções normativas, né? Enquanto o judicial é o TPC. Exatamente. Então, o advogado não entendia por que aquela causa administrativa não foi reconhecido no devido momento. No devido local ali, né? Que é o INSS. Exatamente. Tem que judicializar essa E aí a pessoa dava um nó. Não, mas não é certeza. possível. A gente falava, infelizmente é possível. Exatamente. Porém, a importância disso. Doutor, me fala uma coisa. A gente está falando muito de aposentadoria por idade, tal, né? A gente está falando muito nesse tema. E aposentadoria por tempo de contribuição, que a gente sabe na nossa região, não sei de onde você está assistindo, nossa região ela é extremamente metropolitana. Sim, industrializada. Industrializada. Acho que é 100% industrializada. Sim. Não tem rural aqui na nossa região. Se tiver uma horta, uma coisa inclusive outra. Os casos vários casos de rural que apareceu no escritório foi de pessoas que na infância trabalharam nas suas cidades, nos seus estados de origem. Né? Então nós estamos falando aqui
de uma região 100% industrializada. 100% industrializada, urbana, 100% urbana. Acontece comigo, mas eu imagino que acontece com você. As pessoas que vão procurar o doutor lá para aposentar por tempo de serviço, ela tem cravado os 35 anos lá? Não, muito claro. A maioria, assim, dificilmente 22, 25 anos, dificilmente, né? Aí o que acontece? Aí você vai perguntar, poxa, mas com 22, 25 eu vou conseguir aposentar por tempo de contribuição? Não, mas aí é onde entra o período especial. Né? Aí eu corrigiria o doutor, se me permite. Não, perfeito. A pergunta é, 22 anos, 23 anos, aposentadoria por tempo de contribuição? Depende. Não, depende. Depende do que, doutor? Depende de uma análise do caso. Um exemplo, que nem a gente estava falando aqui no gancho do doutor, uma região industrializada. Quem trabalha na área insalubre, seja por ruído, produtos químicos, etc., tem um acréscimo no tempo de contribuição. É aquele famoso 5x2 para homem, 5x1 para mulher. Né? Então, a cada 5 anos de contribuição em atividade especial, esse tempo vai ser majorado. No homem, acresce 2 anos e mulher acresce 1. Aí faz com que aqueles 22, 25 chegue próximo ali do mínimo necessário dos 35 anos. Ah, vamos desmiuçar isso aí. Me interessou essa conversa aí. Então, vamos lá. Você está dizendo para mim que a pessoa, mesmo que não tenha os 35 anos cravado ali, sim. Porém, trabalhou em atividade insalubre, penosa, perigosa. E lembrando que existe o rol lá no decreto, lá, com todas as profissões e atividades que determinam esse direito. Exatamente, perfeito. Com os anos respectivos. Eu não vou ficar falando aqui, senão vai tomar muito tempo. Exatamente. Mas aí o doutor faz o quê? O doutor pega lá os dados do cliente. A carteira de trabalho, já pergunta qual atividade, no que trabalha efetivamente, né? Trabalha em metalúrgica, então, não existe uma metalúrgica que você não está exposto a ruído. No mínimo ruído, no mínimo ruído. Tem outros agravantes. Sim, aí pelo ruído, estando acima do limite de tolerância, que hoje é 85 decibéis, mas anterior a 97, era acima de 80. Então, cada período de trabalho que tem naquela atividade vai crescer 40% daquele tempo que é efetivamente trabalhado, no caso de homem, e 20% para mulher. Não só produtos químicos, excesso de né? Quem foi motorista anterior a 95, guarda, vigilante, etc. São assim, uma infinidade de tem um rol, né? Tem um rol de profissões e atividades. Exatamente. Que assim, você não fica perdido, não vamos adivinhar. Não, tem lá, tá na legislação. Enquadrado lá. Isso, e lá determina em que período que isso pode ser aceito. Agora, me explica, doutor, a minha dúvida, apesar da gente saber o que está falando, né? Mas só para ficar claro para quem está ouvindo. Sim. Como é que eu provo isso? Então, o meio de prova hoje é o famoso PPP, né? É um formulário específico que fornecido pelo empregador, né? No qual naquele formulário vai estar descrito as atividades que o funcionário exerce ou exerceu na empresa e quais os agentes nocivos ou agressivos que ele estava exposto durante a jornada de trabalho. Né? Esse documento ele é elaborado por um engenheiro de segurança do trabalho, né, que faz uma avaliação ambiental no setor e transcreve essa avaliação para aquele formulário. Hoje o PPP vai estar lá, qual o nível de ruído que está exposto no ambiente de trabalho, quais os produtos químicos que o funcionário manuseia, se está exposto a temperatura muito alta e etc. De acordo com o doutor falou que está no rol da legislação. Né? Aí com esse formulário, o formulário tem que ser um formulário fornecido pelo empregador, assinado pelo representante legal e com o número do CREA, do engenheiro de segurança do trabalho ou CRM do médico do trabalho. Aí, com base nesse documento, a gente faz a análise se aqueles agentes nocivos e agressivos estiverem acima do limite mínimo que é o que a legislação autoriza como salubre, né? Passou dali já seria considerado insalubre. Aí, com base nesse documento, é que o segurado vai ter o acréscimo do tempo de contribuição. Perfeito. Então, nós temos toda uma descritiva, toda uma formalidade de prova, que seria hoje atualmente o PPP, antigamente o SB40, depois mudou de nome DSS 8030, mas é a mesma coisa, só mudou a nomenclatura do formulário. Né? E com isso, ele dá base para que essa análise nossa seja feita e esse documento seja usado como prova daquela atividade especial insalubre para que o segurado tenha majorado o seu tempo de contribuição. E qual a importância disso?
às vezes a pessoa tem lá 23, 24 anos de Sim. atividade, mas boa parte dela é exposta, né? a essa atividade especial. E quando você aplica aquela regra que você soma e tem Isso, acréscimo, isso. ele atinge mais Atinge mais 35 anos, exatamente. E não só isso, os casos que, mesmo que não atingiu os 35 anos, mas se até 2019, quando houve a mudança da legislação, implementou pelo menos 25 anos exclusivo de atividade especial, embora não tenha direito à aposentadoria por tempo de contribuição, mas passa a ter direito à aposentadoria especial, que em termos financeiros é muito bem mais rentável. vantajoso, rentável do que a aposentadoria por tempo de contribuição. Muito importante. Porque o valor é de 100% da média do salário, não tem redução nenhuma. Então, quando o cliente te procura querendo aposentar, não é só aposentar. Exatamente. Você vai descobrir tudo Sim, isso na sim, prática, na prática. porque além dele ter a contribuição, ele tem o adicional de insalubridade. Insalubridade, E exatamente. com o adicional você vai descobrir se cabe A aposentadoria tempo ou a especial, que é especial. mais vantajosa ainda para o segurado em termos extremamente financeiros, favorável. com Só toda para você certeza. ter ideia de uma aposentadoria por tempo, a pessoa recebendo a mesma faixa de salário. Vamos falar que a pessoa está no teto. Ela recebe o teto, né? Hoje 7 mil uns quebradinho. Isso. E um cara tem a mesma idade, 53 anos. Aí o amigo tem 35 anos com a conversão e o outro Isso. tem especial. Os 25 anos. Qual a diferença de salário, doutor? Olha, dependendo Mais da ou menos. com Mesma na idade. faixa de 53 anos, olha, uma diferença aí de uns 35 a 50%. Ou seja, essa é a diferença que o teu cliente vai deixar de receber em razão de não ter observado. Exatamente. Aí a pessoa, na ânsia de querer se De querer aposentar... exatamente. Ah, mas daqui um ano você faz a especial. Não, já não. quero agora. E não sei o quê. Não, E aí era acontece isso. aquele gancho que a gente estava falando, né? Do cliente que me procurou. Então, um exemplo. A pessoa está na atividade insalubre, trabalha na atividade insalubre, tem 23 anos. Aí, fazendo a conversão, chega nos 35. Mas se ele esperar os dois, ele vai completar os 25 de atividade especial. Aí ele passaria a ter direito à aposentadoria especial, cujo valor ele é bem maior. Infinitamente maior. né? Infinitivamente maior, com toda certeza. Aí, na ânsia dele aposentar, né? Ele, mas não deu os 25, mas completou os 35, fazendo a conversão. Sim. Vou aposentar por tempo. Você vai ter o direito por tempo, mas o valor vai ser ali pelo menos entre 30 a 50%, a depender da idade, menor do que se você tivesse efetivamente esperado aqueles 2 anos para implementar os 25. Detalhe, uma vez que você escolheu aposentar dessa forma, acabou, amigo. Acabou. Você não vai conseguir mudar para Salvo especial. raras exceções, se durante aquele período você deixou de apresentar algum PPP, algum SB40, Aí mas você assim, então conseguiria. Mas se for seco ali o período, esquece, né? esquece. E a gente tem muitos casos aqui, Sim, né, doutor? Pelo sim. menos eu tenho, o senhor deve Sim, ter lá sim, também. com toda certeza. Doutor, essa informação é importante demais. Então, quando o cliente te procura, o cuidado e o zelo fazer uma análise. entrevista com o cliente, perguntar quais atividades que ele trabalhou, né? Se não tem a carteira, tentar localizar a empresa, pedir ficha de registro, pedir sempre. Mas o cliente vai falar, mas no setor que eu trabalhei não recebi adicional Periculosidade ou insalubridade. Ou insalubridade. Ele associa o recebimento desse adicional com o direito à conversão, que são distintos. Sim. Um é de natureza trabalhista, outro porque tanto é que tem empresas que são insalubres e perigosas, mas não pagam adicional. Sim. Mas, fornecendo o PPP e os agentes estando acima do limite de tolerância, vai ter direito àquela conversão na via administrativa do INSS. Presta bem atenção, não confunda Sim. direito trabalhista, Com insalubridade, periculosidade que vem de forma monetária. Exatamente. Ela vem em pecúnia no teu Isso. salário, com o direito da insalubridade na Previdência Social. São distintos. Apesar de ser parecida a nomenclatura, são coisas Sim. distintas. Nem sempre quem tem lá o adicional Sim. no salário tem o direito na Previdência. sim. E vice-versa. Não, né? então, do contrário também, porque tem cliente que fala, não, eu recebo adicional insalubridade, então eu já tenho direito do INSS. Não é tem o caso. Tem que fazer prova, e se faz prova, igual o doutor falou, com a apresentação do PPP, dos documentos exigíveis pela legislação. Não é automático que você recebeu o adicional periculosidade ou insalubridade, que aquilo Que vai vai fazer gerar prova. esse direito. Exatamente. Gente, importante, quando você tiver o acesso aos documentos, ao portal do INSS, ao CNIS, às carteiras de trabalho, analisar, e essa entrevista é fundamental. Com toda Sem certeza. ela, você não consegue tirar as conclusões que nós estamos discorrendo aqui. Exatamente. Ela que é a base para você insistir se vale a pena pegar o PPP, se não vale a pena. Acontece muito, doutor, com pessoas que trabalham em hospital, mas na área de limpeza. Sim. Acontece muito. Sim. A pessoa trabalha na limpeza. Você faz o quê? Eu faço limpeza. Então você não tem contato.
Pelo contrário. É o que mais tem contato, porque vai estar mexendo ali com material contaminado, infecto contagioso. Mas eu já vi muita gente não, você trabalha na limpeza? Na limpeza não, só quem tá lá com a mão no enfermo lá. Não, já tive casos de conseguir aposentadoria especial que a pessoa trabalha com uma arrumadeira no hospital. Olha que não era na limpeza também, mas você vê, a arrumadeira não tá nem ali tão nem exposta, contato ali, né? Em comparação ao que trabalha na limpeza, ao faxineiro, né? Sim. Ao profissional de limpeza. E teve um enquadramento. Porque está num ambiente hospitalar e contato com material infecto contagioso ali, mesmo que não habitual, mas o risco de você não precisa ser advogado, você tem que ter conhecimento técnico para que você consiga fazer uma boa entrevista com a pessoa, distinguir o que é direito ou não, fazer o estudo, a simulação, o tal planejamento que é o que dá moda hoje. Exatamente. E com isso descobrir se tem ou não direito. Não, e doutor, tudo que nós estamos falando aqui está positivado, né? Não é coisas que nós estamos criando. Tem a normativa que era antiga, IN 77, hoje é 128. Sim. Você joga no Google lá, IN 128 INSS, tá lá, ela sai inteira. Né? Se você tiver dúvida, pergunta assim, última instrução normativa do INSS, vai aparecer lá. Quer dizer, última não, né? Que eles toda hora... Toda hora tá... mas assim, a que mais vai falar ou instrução normativa em vigor, vai aparecer lá a mais recente. Exatamente. Né? E tudo que estamos falando aqui consta lá na instrução normativa, o passo a passo do previdenciário administrativo. A questão, doutor, é que assim, ler instrução normativa é chato. Não, muito chato. Até porque, salvo engano, são quase 700 artigos. Exatamente. Né? Então, o que eu aconselho? Não começa com uma situação muito delicada, muito técnica. Quando você quer aprender algo, você não começa no básico, você não vai no básico lá. Então, vou dar uma sugestão para você. Aposentadoria por idade. É mais simples. Você precisa respeitar lá o requisito a idade mínima, que é o principal, 65 O que pode confundir um pouquinho é a mulher na questão da tabela. Exatamente, né? Porque a mulher era 60 até 2019. Exatamente. Aí a partir de 2020 foi aumentando 6 meses por ano. Aí, inclusive no 2021, nós estamos em 2022, esse ano é 61 anos e 6 meses. Exatamente. Aí a partir de 1º de janeiro de 2023, iguala os 62 aí anos. Fica limitado. Aí 72 anos, o mínimo de 15 de contribuição para quem já estava no regime, né? E quem ingressou pós-reforma, aí vai ser 20 anos de contribuição. Sim. Mas aí é para os casos daqui a 14 no mínimo, daqui no mínimo 14 anos. 14 anos que a pessoa vai ter essa dificuldade. Hoje, a regra de 65 ou 61,5, 62, isso. 15 de contribuição, que também é descrita como 180 contribuições. Isso, a título de carência. Carência, né? Isso. Então tem essa questão aí, que dá os 15 anos de contribuição. Isso. Aí o maior problema que a gente enfrenta, na questão de aposentadoria por idade, é o CNIS não condizer com que a pessoa trabalhou. Sim. Às vezes está na carteira, não está no CNIS. E outra, principalmente, doutor, nós nem abordamos aqui, e veio agora à mente, a questão do contrato de trabalho temporário. Nossa, né? Muito importante. Você pega um caso de um cliente, às vezes nem aparece. Sim, tá faltando 6 meses para completar os 15 anos e já tem a idade. O cara vai ter que ficar trabalhando, ou a mulher mais 6 meses. Mas às vezes trabalhou em contrato de trabalho temporário que... Por alguma razão não migrou, né? Não migrou no CNIS, mas você vai lá na carteira, no campo de observações da carteira, tá lá o carimbo, né? Contrato de trabalho temporário, regido pela lei tal, data de início, data de fim. Exatamente. Aquilo faz prova. Né? Só aquela anotação já é aquela prova. anotação na carteira já é prova do tempo de contribuição. Exatamente. Por isso tem que ser. É muito importante. E esse conhecimento se adquire no quê? No dia a dia. No dia a dia. No dia a dia, exatamente. Essa questão de você estudar, analisar o caso, ela é muito do pegar na mão, pegar na carteira. Por quê, doutor? Eu vejo muita gente que vai no CNIS, olha, migra, não tenho tempo não. É muito comum, quando eu tenho pessoas em treinamento aqui no escritório, eu ensino a fazer. Aqui no meu escritório eu tenho a seguinte dinâmica. O cliente agendou o horário dele, ele passa por uma pequena triagem, geralmente essa triagem é um estagiário que faz, depois vem para a mão de uma pessoa que tem mais experiência conferir, depois vem na mão de quem vai atender, às vezes eu sou advogado. E nesse caminho a gente percebe que a pessoa olhou só o CNIS, ou olhou só a carteira, não olhou o CNIS. E a soma sempre dá uma diferença. Exatamente. Aí quando a gente vai lá e vê anotação de período temporário, anotação de registro que não migrou para o CNIS, aí a gente faz aquela peneira, seleciona e aí extrai o direito ao benefício. Exatamente. Então, a importância de você
pegar na mão, olhar, anotação, entrevistar é 100% do êxito do processo. Vale essa dica, é importante para você, Sim. tá? Não, e também perguntar para o cliente se ele, em algum momento da vida ele já teve uma carteira de trabalho extraviada ou perdida, né? Principalmente pelo fato do sistema do INSS, o CNIS, só abranger períodos posterior a 76. Pega uma aposentadoria por idade. Um senhor que já trabalhou em 70, 68, e se ele não tem essa carteira, não vai migrar no CNIS. Aí você vai tentar localizar a empresa, solicitar a cópia da ficha de registro, declaração, né? Provar que exatamente, para ele ter aquele período incluído lá. Isso vai. A gente está falando da aposentadoria por idade, mas vamos voltar para aposentadoria por tempo. Às vezes aquele 3 meses temporário faz uma ele diferença. somar a pontuação. A pontuação. Que eleva a renda dele. Que eleva a renda também maior. Consideravelmente. Então, olha a importância de caçar mesmo o direito da pessoa. E o cliente às vezes não lembra, né, doutor? De jeito nenhum. Não vai lembrar que ele trabalhou 2 meses ali, um mês lá. Por isso que faz uma diferença, uma boa análise caso a caso. O trabalho do previdenciário, eu deixo muito claro, isso é um trabalho artesanal. Cada processo é uma particularidade. Sim. Você avalia ele com critério e nunca dá para dizer que a do fulano é igual do José, que é do João do Mar. Eu tenho certeza, doutor, que deve acontecer com o senhor também, aqui no escritório. Ah, mas o meu colega tem a mesma idade que eu. Trabalha na máquina do lado. Não, hoje, assim, pegando esse gancho, foi um cliente do meu escritório, aposentadoria por tempo de contribuição. Ele chegou e falou assim, não, eu vou lá no doutor Ananias hoje, mas eu tenho... Ele me contando o caso, que ele conversando com um amigo dele, né? Sei. O amigo dele aposentou por idade, aos 65, né? E ele chegou e falou assim, ele contando para mim, conversando com o amigo, falou assim, ó, a minha aposentadoria vai ser o valor maior do que a sua. Por quê? A sua por idade e a minha vai ser por tempo. Eu fazendo o cálculo e mostrando para ele se decepcionou. Por quê? Foi menor. O valor da renda dele no cálculo que eu fiz, só me engano, deu 2.000 e uns quebrados. E do amigo dele já aposentado por idade, deu 2.700, né? Aí ele falou, poxa, mas a minha por tempo, a dele é por idade. Eu falei, não, mas... São critérios diferentes. O senhor tem que ver as empresas que ele trabalhou, se o salário que ele recebeu foi maior, né? Não tem que fazer a comparação simples, né? Doutor, deixa eu aproveitar o gancho. Liberamos a aposentadoria esses dias e me marcou muito. A gente chamou o cliente, aquele atendimento que a gente dá quando libera, né? Sim. Dá a notícia, ele vem todo feliz, a gente veio informar para ele. Isso se o banco não der notícia primeiro, né? É muito comum. Oferecendo os consignados da vida. É muito comum. Mas olha que interessante, isso me fez lembrar o que você está me dizendo aí. Na entrevista, perguntando para ele assim, seu fulano, tá feliz? Tô feliz. Saiu, o senhor vai receber. Não, que bom, tal. Aí eu perguntei assim, quanto que é o teu salário hoje? Vou falar o salário, tá? Uns R$1.800, mais ou menos. Pô, que bom. Então tá bom. E se eu falar pro senhor que eu consegui fazer, respeitando lá o melhor benefício, tal, fazer sua aposentadoria ser concedida com 2.700, tá bom pro senhor? Preste bem atenção. Ele ganha 1.800. Aposentou com 2.700, quase R$1.000 a mais do que o salário dele. Isso. A resposta dele foi assim, tá bom. Ou seja, você faz todo o estudo, todo um trabalho, com toda a dedicação, e dá R$1.000 a mais na renda do salário, e fala, tá bom. Frustra, não frustra? Com toda certeza. Mas faz parte do nosso trabalho. Exatamente. E assim, a frustração ali foi para ilustrar uma brincadeira nossa, de dizer que a gente espreme ali com aquele cuidado, mas a gente tem que entender que cada pessoa tem uma expectativa, né? Talvez certeza. Ele já criou essa expectativa e na cabeça dele era aquilo, que nem o exemplo que você deu. O rapaz, na cabeça dele, ia aposentar mais do que o amigo. Aposentadoria por tempo de contribuição em comparação com a aí, assim, frustrou. Agora ele vai viver a vida inteira dele. Exatamente. Frustrado porque ele acha que o amigo deveria receber menos que ele. Do que ele, exatamente. Né? Essa é a dificuldade. Mas, doutor, me fala uma coisa. Qual a dificuldade que o senhor tem para fazer esse tipo de aposentadoria por contribuição, por tempo de contribuição, ser aceito os enquadramentos dos PPPs lá? O senhor tem dificuldade? O senhor consegue fazer no administrativo? Que caminho que o senhor percorre? Então, doutor, eu creio que deva acontecer aqui com o senhor também. Tem uma dificuldade porque análise... que o PPP, né? Hoje vamos falar de PPP, né? Sim. Que antigamente eram os outros nomes, mas o objetivo é o mesmo. Mesmo o PPP preenchendo todos os requisitos, igual eu falei, sendo fornecido pelo empregador, assinatura do representante legal, com a observância lá da menção ou do engenheiro de segurança ou do médico do trabalho,
os agentes nocivos ou Respeitando agressivos tudo. acima do limite de tolerância, redondo, PPP perfeito. Ainda há uma chance muito grande do INSS rejeitar aquele enquadramento como especial. Mesmo né? com todo respeitando as exatamente. regras. Por quê? Porque a análise do INSS, ela passa pelo crivo do médico perito da Previdência Social, que essa análise ela é subjetiva. Mesmo o PPP preenchendo todos os requisitos, se não entender do especialista do INSS, no caso o médico, se ele entender que a exposição, no entendimento dele, não foi de modo habitual e permanente, ele rejeita aquele enquadramento. Em rejeitando o enquadramento, não vai ter aquele acréscimo e vai ter o tempo, o famoso tempo seco, o tempo que a pessoa tem, né? Sem esse acréscimo. E o benefício vai ser indeferido. Né? Entendo. Sendo indeferido, 2 caminhos: ou o recurso na via administrativa ou ingressar diretamente com a ação judicial, que é o que eu prefiro fazer. Tá, então tem 2 caminhos, né? Sim. O administrativo é manter naquela Manter, linha de isso, análise, só que isso. uma instância superior dentro da Previdência. Então, né? assim, é um contrassenso da Previdência Social, porque nesses casos específicos nós estamos falando de enquadramento, de negativa do enquadramento do período especial, mesmo preenchendo os requisitos, que quando vai para a junta de recurso e a junta reforma aquela decisão, o ato de que indeferiu, o INSS, ao cumprir aquela decisão, ele remete novamente para o perito convalidar aquela decisão da junta, ou seja, é um contrassenso. Fica redundante, Fica né? redundante. Ele vai e volta. E a chance de manter aquela negativa é muito grande. Alta, né? Então, por isso que eu já prefiro pular essa etapa do recurso administrativo e judicializar. Nada impedindo que a pessoa possa fazer o administrativo, mas é uma estratégia do doutor, tendo em vista a agilidade do judiciário nesse caso. Sim. Perfeito. E os PPPs, doutor? Doutor, já estamos 50 minutos falando aqui. Poxa, parece que muito bom, né? 10. E a posse desse documento, adquirir esse documento PPP, qual o caminho que o doutor faz? Então, com o advento da reforma trabalhista, passou a ser obrigatório às empresas, né, no momento do desligamento do funcionário, já fornecer independente do pedido. Na reforma trabalhista. Exatamente. Mas o que acontece? Poxa, esse documento, que nem eu falei, ele é fornecido pela empresa. Trabalhei numa empresa nos anos 70. Você vai fazer a pesquisa, ver se essa empresa está na ativa. Em estando na ativa, você vai entrar em contato com o departamento pessoal da empresa, formalizar o pedido. O que eu costumo fazer? Escaneio as carteiras de trabalho, foto, verso, as páginas do contrato de trabalho, as alterações, e já mando um e-mail para a empresa, falo, preciso do PPP, do ex-funcionário de vocês, trabalhou no período tal a tal. O RH vai encaminhar para o setor competente, que é o setor de segurança do trabalho, vai confeccionar o documento e entregar. Tá, né? Então, a empresa tem por obrigação legal mesmo de fornecer. Que antes da reforma da trabalhista, trabalhou lá em 80. Independente do período. A empresa estando na ativa, ela vai fornecer. E prestem atenção, ó. A empresa tem por obrigação de fornecer o PPP. Sim. Que sem esse instrumento, como já foi falado aqui, você não consegue esse acréscimo aí no tempo de contribuição. Exatamente. E o comum é as empresas oferecerem liberarem isso sem nenhum rigor, né? Sem nenhuma exigência, né? Aí que está nos assistindo pode perguntar, poxa, então é simples, pegou o PPP, vou lá no INSS e faço o requerimento do benefício. Antes fosse, né? Mas, ou seja, às vezes a empresa, não vou dizer a maioria, mas uma boa parte fornece o documento com deficiência de informações. Sim. E essa deficiência de informações essenciais para que haja êxito. E só vai saber o profissional qualificado, né? Exatamente. Não só o advogado, mas o profissional, nem o doutor está falando, o profissional qualificado é aquele que estudou, né? Se dedicou o tempo, estudou o caso. Não necessariamente um advogado, mas alguém que se dedicou a aprender o ofício e aplicar. Doutor, você falou uma coisa que eu acho interessante, eu uso essa frase aqui no meu escritório. Já me questionou, pô, doutor, mas pegar o PPP então eu pego. Vou lá no INSS e dou entrada. Aí eu falo essa frase assim, até com uma certa ironia, né? Sim, eu também faço. Eu falo assim, ó, se pegar PPP te desse direito à aposentadoria, o motoboy, com todo respeito ao motoboy, seria o maior aposentador do Brasil. Seria o cara que mais fizesse aposentadoria no Brasil. Sim. Então, gente, o PPP é a base do documento. Fazer o PPP ser aceito no enquadramento, exatamente. Aí é seu conhecimento, é sua perícia que vai fazer. Não, e aí que é interessante porque uma vez que você apresentou aquele documento, se você não fez aquela análise prévia, não verificou a possível deficiência do documento e
o benefício, ou seja, aí houve a negativa por conta dessa deficiência, fica difícil depois você corrigir aquele documento e entrar com um novo pedido, porque hoje a análise administrativa, ela, se foi favorável ou não, um exemplo, você entrou com o pedido, a documentação está ok, enquadrou aquele período, mas o tempo foi insuficiente para a concessão do benefício. Aquela análise, ela já te vinculou. Num requerimento futuro... no seu exatamente. Num requerimento futuro, não vai precisar ser objeto de análise aquele período. Ele já migra automaticamente. Sim. E do contrário também. Se aquele período foi rejeitado o enquadramento, mesmo você apresentando o documento numa análise posterior, vai migrar automaticamente essa análise. O INSS não vai reavaliar aquele caso. Por isso que é de extrema importância verificar os requisitos essenciais do PPP para só então fazer o requerimento do benefício. Gente, ó, fica a dica para vocês aí. Não é só pegar o PPP e fazer o requerimento. Sim. Uma vez que você foi e requereu o benefício... Com aquele documento deficiente... O documento tá errado, doutor? Sim. Ficou registrado lá. Exatamente. Errado como? Falta conhecimento em quem fez. Sim. Descreveu o que não era para ser descrito. Exatamente. Levou a descrição por um caminho que não é a verdade. Exatamente. Ficou registrado, acabou. É como se fosse coisa julgada. Coisa julgada, exatamente. Dá a entender isso aí. Sim. E aí a importância. É justamente isso. O INSS trouxe a coisa julgada para o administrativo. Para não ficar ali mastigando de novo. Sim. Então, essa é uma dica valiosa, como diz agora, dica de milhões, dica de milhões, é verdade. Se você se aventurar, eu vou fazer minha aposentadoria, ou vou fazer a do meu tio, é só juntar o PPP do meu pai, do meu parente, você pode estar estragando a vida previdenciária dessa pessoa. E pegando um gancho nesse assunto, eu tive um caso também há muitos anos de um cliente que me procurou, né? Aí fiz a contagem de tempo de contribuição dele, falei, você trabalhou em empresa tal, presumidamente insalubre essa empresa, lógico, a gente vai ter que pedir, na época era o SB40, a gente vai ter que pedir o SB40 para verificar se há a possibilidade de enquadrar ou não, né? E aí, quando ele veio, faltavam ainda, salvo engano, 8 meses para ele aposentar. Aí ele falou, não, então quando tiver completado o tempo eu volto. Aí nesse interregno, o que acontece? A empresa o dispensou, né? Aí ele pagou o carnê daqueles 4, 5 meses que faltava, ele mesmo foi até a empresa, pegou o PPP, foi no INSS e deu entrada. Fez o requerimento. O INSS demorou 4 meses para concluir a análise, concluiu e negou o enquadramento. Né? Aí passou o tempo, ele não voltou, nem lembrava mais do caso, aí ele me procurou no escritório, né? Eu falei, você voltou pra gente fazer a aposentadoria? Não, doutor, na verdade, eu peguei o PPP, fui no INSS e dei entrada. Pô, mas o senhor aposentou? Não, o INSS negou. Falei, então a gente vai ter que pedir a cópia do processo e verificar o porquê da negativa, porque o senhor tinha o direito, né? Aí pedi a cópia do processo, tal, ele me trouxe, chegou lá, o PPP que ele, na época, o antigo SB40 que ele apresentou pro INSS, não tinha a informação do responsável pelo registro ambiental. Né? Porque não importa o ruído tá lá 100 decibéis. Vamos falar no caso de ruído. Mas se não tiver lá o nome do profissional e a qualificação, que a legislação só atribui esse poder para o médico do trabalho ou engenheiro de segurança, o documento não tem validade. Né? Ele, poxa vida, eu não sabia. Eu falei, então. Pois é, né? Aí você foi lá, você deu entrada, você esperou 4 meses, foi negado. Não adianta entrar com recurso e nem judicializar, porque o documento está deficiente. Naquela época não existia a coisa julgada que hoje eu trouxe por requerimento administrativo. Aí eu falei para ele, eu cobro, um exemplo, 4 valores da renda do benefício. Mensal, né? Eu falei, passou os 4 meses, você teve o benefício negado, agora você me procurou, você vai me pagar 4 salários, né? Porque eu vou fazer eu vou corrigir a documentação, entrar em contato com a empresa, para a empresa fazer a correção e fazer o requerimento. Você só vai aposentar daqui uns 3, 4 meses. Então, ou seja, você perdeu 8. Nesse 8, você já tivesse me procurado à época, ou outro profissional qualificado, você teria aposentado, já pagado os honorários do advogado e já está recebendo a sua aposentadoria. Então não é o de pegar a documentação e até... É o famoso faça você mesmo. Exatamente. Gente, a vida previdenciária, ela é de suma importância. Sim. Quando eu falo vida, eu falo tudo que você contribuiu fica registrado. E o seu comportamento do requerer, do fazer, se não tiver base técnica, você estraga tudo que você fez a vida inteira. Exatamente. Aí você vê o parente, o amigo, o vizinho recebendo uma boa renda e você com dificuldade porque você atrapalhou o trabalho do profissional. Então, não custa uma consulta. Faça uma consulta, né? Tira lá as suas dúvidas, se esclareça, negocie isso e veja se vale a pena ou não
porque uma vez feito, amigo, esquece. Agora, doutor, a gente já tá no finalzinho do nosso bate-papo aqui. Se pudesse, a gente ficaria até... Oxe, varava a noite. Tempo, porque o papo o tá muito bom. é interessante. Com certeza. E aqueles casos, doutor, que a pessoa já aposentou, tá no prazo de prescrição ali, no máximo 10 anos ali para revisão. E ele, poxa, aposentou, mas não encontrou aquela empresa, não apresentou um PPP da época X determinada lá, e hoje falta lá 3, 4 anos para inteirar os 10 anos, e ele fala, poxa, eu não consigo fazer mais nada na minha aposentadoria. Tem caminho para esses casos aí, doutor? Tem, doutor, tem. Que é a exceção daquele caso que a gente estava falando, poxa vida, você aposentou, é irreversível e irrenunciável. Sim. Né? Aí, salvo algumas exceções, que é essa que a gente vai estar explicando agora. Que não seria troca e nem renúncia. Não, jamais, jamais. Sempre vai prevalecer a data do início do seu benefício. Ou seja, aquele benefício especificamente, respeitado data, sim, porém deixaram de aplicar algum direito para ele. Exato. É um caso, um exemplo. Você... Vamos pegando o gancho do período especial que a gente está falando. Na época que você aposentou, você não localizou aquela empresa, razão pela qual não conseguiu pegar o PPP, né? Que é o instrumento. Aí, se dentro do lapso dos 10 anos que a legislação concede para pleitear uma revisão, você conseguir localizar essa empresa e, consequentemente, a empresa fornecer esse documento, que é obrigatório, né? Aí você pode pleitear uma revisão do benefício, desde que não tenha ultrapassado 10 anos da data do recebimento da concessão, até a data da distribuição da ação da revisão, desde que não tenha ultrapassado os 10 anos, você pode pleitear uma revisão para incluir esse período especial na sua aposentadoria. Não só o período especial, você perdeu uma carteira, né? Período anterior a 76, não tem no CNIS, mas você conseguiu localizar a empresa, conseguiu pegar a ficha de registro e fez prova daquele período trabalhado, você pode também pleitear uma revisão, para incluir esses períodos que, consequentemente, vai majorar o seu tempo de contribuição ou, em casos específicos, até te dar o direito de uma aposentadoria especial. Aí você vai converter aquela aposentadoria contribuição para especial, mas sempre limitado à data que você deu entrada no benefício. Então, mesmo que você tenha aposentado, que já passou um tempo, é possível uma análise para que acrescente períodos ou insalubridade anteriores ao início da aposentadoria. Que pode reverter isso em pecúnia, em aumento. Não, eu tive um caso de um cliente que, quando ele aposentou por tempo de contribuição, aproveitando períodos especiais. Só que o INSS, à época que ele aposentou, não reconheceu todos os períodos especiais. Enquanto que se tivesse reconhecido todos os períodos, ele teria atingido o mínimo de 25 anos. E com esse mínimo de 25, a aposentadoria dele teria sido 100%. Né? E como ele aposentou por tempo de contribuição, na época ele tinha 45 anos, a redução dele foi quase 50% em comparação com a aposentadoria especial. Porque o fator idade pesou, exatamente, por conta do fator previdenciário. Aí ele me procurou quase 10 anos, no limite ali dos 10 anos. Aí ele tinha esse documento, apresentamos na revisão judicial, o juiz julgou procedente e a aposentadoria dele foi convertida de tempo de contribuição para especial. A renda dele dobrou. Na época do provimento da ação, ele estava recebendo R$ 2.500 a título da aposentadoria por tempo de contribuição. A especial passou para R$ 5.000, ou seja, foi um acréscimo de 50%. E ainda gerou um retroativo para ele receber de quase R$ 200 mil. Eu tive um caso muito parecido com esse. Olha que maravilha, ó. O doutor conseguiu mudar a espécie. Sim. Aumentar a renda. Dobrou praticamente a renda. E gerou um pagamento retroativo dos últimos 5 anos, que deu quase R$200 mil. Nossa, que maravilha isso. Notícia boa para dar para o cliente, né? E sendo advogado, além dos honorários, que é o justo, você tem ainda a sucumbência. Que maravilha isso, com toda certeza, sem dúvida. Então, você aí que é aposentado, você que está começando nessa área e descobrir que um parente, um amigo ou um cliente aí já aposentou, vale a pena estudar, reanalisar o caso e ver se teve períodos lá que foi insalubre ou não, independente de ter juntado o documento na época ou não. Eu tive vários casos aqui parecidos, inclusive um que era da Volkswagen. Eu não sei o que aconteceu com a Previdência em uma época, não sei se o doutor pegou caso assim, que tinha um lapso de um período na Volkswagen que por alguma razão não estava enquadrando como especial, exatamente. O senhor pegou caso lembro. E aí o que você tinha que fazer? Fazia o requerimento e liberava lá se desse para aposentar. Mas a gente não sossega, né, doutor? Exatamente. Quando a gente não achar o melhor benefício, com toda certeza, judicializei. Sim. Aconteceu exatamente, parece até o mesmo caso nós estamos falando. O rapaz era novo, a renda dobrou e gerou quase
nessa faixa também, quase 200 mil De reais retroativo, de que é os últimos 5 anos, né? Porque olha que interessante, uma vez que identifica que foi feito ou deixaram de aplicar um direito para a pessoa naquela época, e judicializando e o juiz entendendo, ele retorna lá na data da concessão e paga para o beneficiário todo o valor que ele deveria ter recebido à época. Que é o famoso atrasados, né? Exatamente. Então, é muito importante, mesmo quem já está aposentado há muito tempo, rever o caso. Agora, tem um fator importante aí. Existe um prazo decadencial. E esse prazo é de 10 anos. Isso. Passou 10 anos, eu fico até triste, porque eu não consigo fazer nada, infelizmente. Exatamente. Teve um caso hoje aqui, doutor, que eu fiz análise, hoje não, esses dias, e aumentaria na renda do cliente R$ 1.800. Eu já sabia que tinha prescrito, mas eu fiz análise só para tirar a dúvida. Falei, nossa, se aumentar R$ 1.800 na aposentadoria do cliente, eu chamei ele para dar notícia, ó, infelizmente. Não vai poder fazer o fato por de o senhor me conta de ter procurar passado. nessa data, eu não consigo. E eu falei, ó, iria aumentar, quase que eu falei, não vou falar para não ficar triste. O cara vai ficar com aquilo na cabeça. Mas Poxa, tive que falar, porque eu falei, olha só, para que ele entenda e fale para os amigos. Sim. E outra coisa importante também, doutor, que agora veio a lembrança, o fato de entrar com um pedido de revisão da aposentadoria em nada altera a continuidade do pagamento, do recebimento da aposentadoria. Porque às vezes o receio é, poxa vida, vou entrar com a revisão, vai suspender o que eu estou recebendo. Hipótese alguma. Então você pode requerer a revisão da aposentadoria durante o trâmite ali da ação, você vai continuar recebendo a sua mensalidade normalmente. Sem nenhuma interferência. Sendo julgado procedente, a partir do mês seguinte vai ter ali aquela majoração. É isso, mas em nada altera. Então... Eu tô falando isso porque teve um caso de um cliente que estava próximo de completar os 10 anos do prazo decadencial. Aí falou, não vou mexer com isso não, porque vai interromper o pagamento da minha aposentadoria e tal, lá da Selmec. E vários colegas dele vindo, né, no escritório fazendo a revisão. E mesmo ele tendo prova que os colegas estavam fazendo a revisão e recebendo a aposentadoria, ele não veio. Ficou inseguro. Aí quando ele resolveu vir, já tinha ultrapassado o prazo dos 10 anos. Que pena. Gente, é muito importante isso que o doutor Anis está dizendo. Não deixe de procurar o direito. Você que está assistindo esse vídeo nosso, esse podcast, e está para aprender ou para descobrir direito, tenta ficar atento em relação à data em que a pessoa aposentou. E também, doutor, nós aprendemos na faculdade, né? O direito não socorre aquele que dorme. Exato. Direito, ele tem um prazo para você executá-lo, para você exercê-lo. Lembra de uma coisa, a justiça não vai até Exatamente. você. É você que vai até a justiça. E passou esse prazo, não há o que fazer. Exatamente. Então, dica boa para você. Mesmo fazendo a revisão com o profissional, que tem que ser, nesse caso, só advogado que vai judicializar essa ação para você, fique tranquilo. Seu benefício não será suspenso, não será cassado, não será interrompido, por quê? Uma vez que a análise processual for concluída e houver esse acréscimo, o efeito dele é automático. É automático, certo? Exatamente. Porém, se não houver o acréscimo, vai ser como está. Sem nenhum problema. Então, dúvida. Vale a pena. Agora, procure um profissional qualificado, não se aventure. Você ouviu aqui, se você chegou até o final aqui, você ouviu que há muitos casos que atrapalha, sim, né, o direito da pessoa. Fique atento com essas correspondências, a última chamada para fazer a revisão da aposentadoria. Não existe isso, não existe. Né? E uma boa parte, infelizmente, não são pessoas sérias. Chega lá que é apenas o capital, né? Chega lá com cálculo já. Você tem direito a receber aquele valor. E, na verdade, engraçado que o cálculo é o mesmo para todo mundo, né? Igual para todo mundo. Né? Existe então, assim, aqui na nossa região, não sei de que lugar que você está ouvindo a gente, mas alguns escritórios, associações, não sei do que. Isso. Que descobre, doutor, o endereço do segurado, não se sabe como. Mas ele manda uma carta pro endereço segurado. É coincidência isso? Não. Então, manda a carta. Eu tive um caso do esposo da minha sogra que foram até a casa dele, não só mandaram carta, ele não compareceu, e ele foi surpreendido um dia lá, de manhã tocando a campainha, falou, não, senhor, mandamos uma carta pro senhor não compareceu, viemos aqui pro senhor assinar a procuração pra gente fazer sua revisão. Que absurdo isso. É um absurdo. Isso aí chega a ser fraude, na minha opinião é fraude, porque, preste bem atenção, se você recebe um comunicado na sua casa dizendo que você tem direito a uma revisão, questione. Sim. Primeiro, como é que sabem do teu endereço? Exatamente. Como é que sabe que você é aposentado? Desculpa, tem que se até duvidar porque essas disso. informações são sigilosas. Exatamente. Né? Então, a importância de ter
o acesso a um profissional que você olha no olho, faça sua consulta, tira sua dúvida, ela é mais segura, Sim. te protege, até porque se houver algum problema, você tem o nome do advogado, a OAB dele, você tem um Exatamente. órgão de classe que regulamenta Sim, tudo isso sim. e te dá o suporte que você precisa. Hoje nós temos o prazer de ter lá o meu irmão O Israel que hoje está nos Estados Unidos. hoje está nos Estados Unidos, fez a pós-graduação, já atua lá. Já está atuando lá na área do direito. E tudo isso quebrando tabu. Sim. Então, você que está aí vendo esse vídeo, está desanimado com a faculdade, está desanimado com a vida. Não desanima. Se acertou. Se cabe isso, se isso for algo que chama a sua atenção, eu desafio a você. Estude. Siga a gente aqui, o @ do Dr. Ananias vai estar aí na descrição. Acompanhe a gente, nós vamos falar muito sobre esses temas, situações que nos permitiram chegar até aqui. Lembre-se, nós somos advogados, mas até hoje não abrimos mãos de atuar na área administrativa. Exatamente. E estou muito feliz com isso. Não, e sem contar hoje, né, doutor, a facilidade dos recursos tecnológicos, a digitalização dos processos, tanto administrativo quanto judicial. Pô, na nossa época, pô, era madrugada aí para fila do INSS. Eu não sei você, o senhor, mas eu já fui meia-noite para a fila do INSS. Sim, já aconteceu. O INSS abria 8 horas da manhã e tinha limite de senha. Né? Exatamente. Aqui, 15, 20 senhas. Aqui em Diadema era no máximo 30 senhas para a aposentadoria. Sim. Então, ou seja, a gente chegava na contava, fila né? e já contava. Tivesse 30, 20, voltava embora, já ia embora e ia no outro dia. Isso, às vezes passava o dia inteiro lá dentro. Até chegar a sua vez na senha, Até chegar a sua vez, exatamente. Hoje então, não, hoje você faz o requerimento online, lógico, sempre fazendo primeira análise prévia, né? Ou seja, é menos dificultoso do que era na nossa época. Né? Se você tem interesse em aprender sobre a área da Previdência Social com essa facilidade toda da tecnologia, só não vai aprender se não quiser, amigão. Exatamente. Porque o caminho tá aí. Eu tenho alguns cursos gratuitos que eu dou palestra, o doutor Anês vai começar agora a me ajudar nisso, que eu vou te fazer convite para estar comigo à disposição. Presencial, aproveitar o conhecimento que ele tem, para que você entenda que é possível sim. Não permita que o desânimo, o estresse, o cansaço seja um fator que não permita você alcançar. Você consegue, tá bom? Obrigado, doutor Ananias. Por nada, grande abraço. Espero ver mais vezes estaremos aqui. Aí à disposição, né? E pode contar conosco. Perfeito. Muito obrigado, gente. Grande abraço, tá? Valeu, abraço.